Bom dia, irmãos. Que o Senhor me abençoe para conseguir ir até o fim da aula, porque eu estou muito rouco. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Irmãos, estamos tratando e trabalhando durante esse período da escola dominical sobre questões relacionadas aos dons espirituais. Por que eu digo questões? Porque nem todas as aulas a gente vai falar propriamente sobre o que são os dons, ou como o dom X ou dom Y atua, ou se existe ainda, ou se não existe mais, como foi a aula passada, onde a gente estudou um pouquinho sobre continuismo ou cessacionismo, né? Aqueles que acreditam que alguns dons cessaram, não existem mais, não acontecem mais, e aqueles que acreditam que alguns dons, principalmente os dons miraculosos, eles continuam. Mas a gente também vai tratar outras coisas, como questões históricas e movimentos da igreja evangélica e movimentos em todas as igrejas que envolve ou tem o dom como algum tipo de ponto importante. E essa aula de hoje é justamente isso. É uma aula basicamente histórica. Ela vai trazer um pouquinho do o que é um movimento carismático / pentecostal. E aí a gente vai entender um pouquinho da questão dos dons relacionado a esse movimento. Então a aula de hoje é um pouquinho mais histórica e ela traz para a gente todos esses aspectos com relação ao movimento carismático e pentecostal. Então, tendo aprendido na aula passada sobre a questão dos dons que cessaram, a questão das linhas doutrinárias, como que elas pensam, se vocês lembrarem, o pastor colocou um quadrinho com os quadradinhos azuis e brancos, e aí lá estavam todas as linhas de pensamento, aqueles que pensam que certos dons cessaram, aqueles que acham que continuaram. Depois da aula passada, tendo este panorama geral sobre algumas questões, hoje nós aprenderemos sobre o movimento pentecostal, sobre o movimento carismático. E nós vamos ver isso de 3 formas. Nós vamos ver os antecedentes do movimento carismático, como que chegou até aí, quais foram os primeiros pontos, os primeiros aspectos, as primeiras atitudes de alguns cristãos e alguns crentes com relação aos dons miraculosos. Nós vamos ver a história do movimento carismático em si, então nós vamos ver da onde que foi, até quando chegou. E aí nós vamos estudar um pouquinho sobre esse momento, quando acontece e começa o forte movimento carismático, e nós vamos tirar algumas conclusões sobre o movimento carismático e pentecostal hoje. E eu já adianto, gente, que nem tudo é ruim, mas tomem cuidado com essa frase. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje, sobre como que esses movimentos têm impactado a igreja hoje. Beleza? Então vamos lá. Antecedentes do movimento carismático pentecostal na história da igreja. Gente, o cristianismo, como vocês sabem, ele tem uma longa história. E nessa história, né, do cristianismo, a gente tem visto, testemunhado a ocorrência de várias manifestações. E dentre essas manifestações, uma manifestação muito importante, muito interessante da gente conhecer e estudar, é a manifestação de entusiasmo religioso. Em especial, os movimentos carismáticos, eles são chamados de movimentos entusiastas. O que esse termo entusiasmo significa? Esse termo entusiasmo significa que ele aponta para situações em que as pessoas afirmam receber revelações diretas de Deus. Então, muitas vezes, esses movimentos, né, onde acontece esse entusiasmo religioso, é uma expressão, né, não vamos levar a palavra entusiasmo ao pé da letra, que é uma expressão, é um nome que foi dado para estes movimentos, muito antes de começar o movimento pentecostal, onde as pessoas tinham, por vezes, manifestações de êxtases místicos, muitas visões e muitos fenômenos associados a experiências religiosas de fervor, intensidade e movimentos visuais, onde as pessoas podiam ver
as outras pessoas tendo esses movimentos, fazendo, né, coisas que visualmente traziam um certo entusiasmo religioso, e por isso esse termo. Porque para quem olha de fora, a sensação é que está todo mundo muito entusiasmado, muito feliz, muito alegre, ou muito para cima, ou muito emotivo, e ganhou essa nomenclatura de entusiasmo religioso. E esse foi o primeiro, mas o primeiro do primeiro movimento, né, que deu origem ao movimento pentecostal, ao movimento carismático. E a própria palavra carismático, ela lembra os carismas, e carismas são os dons espirituais mencionados no Novo Testamento. Em particular, os dons extraordinários e espetaculares. Então, aquilo que a gente estudou na aula passada com relação às categorias ali de cessacionismo e continuismo vai nos ajudar a entender um pouquinho a questão do carisma, a questão da extraordinariedade e dos espetaculares dons, como de profecia, de línguas estranhas, de curas e de milagres diversos. Então, tudo que a gente vai tratar hoje com relação a carisma, a igreja carismática, a gente vai estar sempre permeando a obtenção ou a realização ou a prática desses dons em específico, que são considerados dons extraordinários. E o primeiro exemplo, gente, dessas manifestações está onde? Está na palavra de Deus. Lá na igreja de Corinto, né, nos dias dos apóstolos. Ao contrário do que parecia estar acontecendo em outras igrejas ligadas aos apóstolos, ali na igreja de Corinto existiam questões com relação aos cristãos que tinham certas inclinações místicas, né, que se debruçavam em estudos que denominavam espiritualidade ou estudos espirituais, onde trazia e achava importante que tivesse muitos, né, dons espetaculares. E eles estavam valorizando demais, né, essas experiências práticas religiosas, como profecias, como línguas estranhas, e eles tinham a tendência também de menosprezar os cristãos que não apresentavam essas manifestações. Está começando a ficar um pouquinho parecido com o que a gente vê hoje em dia na igreja pentecostal. A gente tinha na igreja de Corinto irmãos que supervalorizavam os dons de línguas, os dons de profecias, e ao mesmo tempo esses irmãos menosprezavam quem não tinha o dom de línguas, quem não tinha o dom de profecia. Então, quando a gente trata do movimento carismático e pentecostal, a gente tem que olhar lá para o começo de tudo, lá para o começo da igreja, lá na igreja primitiva, onde a tendência em menosprezar os outros cristãos que não tinham os dons espetaculares já estava sendo um problema dentro da própria igreja, e a gente vê isso na palavra de Deus. Então, embora... Eu acho que eu esqueci de pular aquele slide lá. Embora o próprio apóstolo Paulo identifique ter tido, né, ele mesmo algumas experiências espirituais incomuns, ele mostra total discernimento e total discrição em relação a esses dons, a essas manifestações. E ele insiste em não torná-las uma norma para todos os cristãos. Ao mesmo tempo, o próprio Paulo, ele demonstra a sua preocupação com excessos e distorções frequentemente associadas às práticas dos dons espetaculares. Então, lá em 1 Coríntios 12, lá em 1 Coríntios do capítulo 12 até o capítulo 14, a gente vai ver uma preocupação de Paulo com relação aos excessos e às distorções relacionadas à prática desses dons. O exemplo disso... Um exemplo muito forte que a gente tem disso, dentro do movimento carismático, foi do cristianismo que atingiu a região chamada Frígia, ali na Ásia Menor. E nessa região, na década de 100, ali por volta do ano 170, olha como é antigo isso, um rapaz chamado Montano, ele fez alegações e afirmações
de que ele era o porta-voz do Espírito Santo e de que ele iria anunciar tanto a volta de Cristo como a descida da Nova Jerusalém, e ele tinha visões, e ele profetizava, e ele discipulava, conseguiu arrebanhar 2 grandes discípulas, chamadas Priscila e Maximila, e ele exortava os cristãos da época a se manifestarem, preparando-os para o fim dos tempos, mas o fim dos tempos que quem iria anunciar? Ele iria anunciar. Isso aconteceu no ano 170. Olha como é antigo. E, ao mesmo tempo, olha como é recente na igreja primitiva. Tinha muito pouco tempo, né, que Jesus estava caminhando aqui pela terra e já tinham pessoas distorcendo a palavra de Deus e indo além, dizendo que, isso que está escrito aí na Bíblia não é só isso. Além disso daí, eu recebo visões diretas de Deus, né, através de um dom que me foi dado, e se preparem comigo, porque no dia que eu falar, Jesus irá voltar. E era tudo isso que Montano criou, falou e causou na região ali da Ásia Menor, foi baseado na distorção do que são os dons, principalmente os dons espetaculares, os dons miraculosos. Então não é recente, não é de hoje que tem tido problemas em volta, né, do uso e desuso dos dons espetaculares. Ele denominava a profecia que lhe era dada como nova profecia. E do momento em que alguém denomina uma profecia como nova profecia e a Bíblia já está toda escrita, o que essa pessoa quer dizer? Eu também penso isso, mas a pessoa está dizendo que só aquilo ali não é suficiente. Só aquilo que Deus entregou na palavra de Deus não é suficiente. Precisa de mais. Está pouco. Não é o bastante. Né? Deus fez uma obra incompleta. Deus escreveu a sua palavra de forma incompleta. Precisa ainda de mais. E esse mais vai vir através de mim, né? Que sou espetacular e consigo... Não, quem está ouvindo, gente, eu estou falando como se fosse o fulano, viu? Não sou eu falando, não. Não é muito estranho você precisar denominar aquilo que você está falando como uma nova profecia? É muito estranho, é muito esquisito. Deveriam assustar as pessoas, mas, gente, não assusta não, viu? São milhares de pessoas que correm atrás desse tipo de manifestação, justamente por ser algo visualmente espetacular. Então, a nova profecia, como o próprio movimento ganhou o nome na época, ela desprezou tanto a Igreja Católica, na época, né, só existia uma igreja, e ela desprezou de cara as Escrituras, alegando ter uma autoridade vinda diretamente do Espírito Santo, colocando de lado tudo aquilo que estava na palavra de Deus. E a experiência negativa, gente, com os montanistas, foi assim que eles ficaram conhecidos, e suas atitudes, fez com que a igreja desestimulasse fortemente com relação às manifestações de dons espirituais de natureza espetacular. Então, a igreja, na época, meio que pulou para o outro lado, né? Assim, esse pessoal aqui está usando demais essa manifestação. A gente vai totalmente para o lado oposto, de não acreditar nem um pouco em nenhuma manifestação, em nada que aconteça com relação a essas manifestações espetaculares. E eles pularam para um extremo, ao ponto de também parar de acreditar até em milagres. Tamanho foi o problema causado por esse grupo, né, pelo grupo chamado montanistas, ao ponto da igreja ficar tão machucada e com tanto medo de todas essas manifestações, de todos esses movimentos, que a igreja passou a ter dificuldade de acreditar até em milagres, porque tudo que passava perto de ser aquilo assustava. E a igreja teve este momento onde a autoridade e os líderes, eles tiveram dificuldade
E aí o que eles fizeram? Eles correram, né, para a interpretação bíblica e tentaram de todo jeito achar um ponto, né, em que todas essas práticas deste grupo pudessem ser contestadas. E não foi a única manifestação, mas foi uma manifestação muito expressiva, essa no ano 170 depois de Cristo, e a gente pula para o século XVI, já bem para frente da história. A gente dá uma puladinha aí, claro que várias manifestações podem ter acontecido, movimentos podem ter acontecido, mas muitos movimentos também podem ter se perdido na história, porque também não era tão simples assim, os registros históricos não eram tão simples, né? Eram coisas complicadas de se fazer. Mas já no século XVI, os reformadores protestantes se defrontaram também com pessoas e grupos, principalmente denominados anabatistas, e estes grupos, eles tinham, né, e apelavam para revelações diretas de Deus e tendiam, né, a relativizar a importância das Escrituras. E a verdade, gente, é que o protestantismo, devido à sua defesa dos direitos, como livre exame das Escrituras, sacerdócio de todos os cristãos, liberdade de expressão e associação, sem querer, o movimento protestante ele também abriu um espaço para o surgimento dessas manifestações. Por quê? Porque onde há liberdade de interpretação, há várias interpretações. E não é que é um ponto negativo do protestantismo, não é isso. É só um apontamento do como foi que aconteceu. Os protestantes reformados, eles se apegaram muito ao direito, né, de você examinar as Escrituras. Lembre-se que o protestantismo veio após um movimento relativamente complicado. A Igreja Católica ela meio que impedia os fiéis de terem acesso às Escrituras. E o movimento meio que não, ela impedia mesmo. E o movimento protestante tentou de todo jeito dar liberdade às pessoas para que elas mesmas pudessem ler a palavra de Deus e examinar as Escrituras. E é claro que toda forma, né, de exame e toda forma de interpretação surgiu e, novamente, grandes movimentos, né, de cunho carismático com relação à questão de revelações e dons, não com relação ao movimento pentecostal em si, mas vários movimentos surgiram, várias manifestações surgiram, e desde então o famoso entusiasmo religioso se tornou um fenômeno relativamente frequente em todos os meios protestantes. Após a Reforma Protestante, em todos os meios cristãos e protestantes sempre existiram manifestações de entusiasmo religioso que vai dar origem ao movimento carismático. Mas, apesar dos seus problemas, esses movimentos com frequência revelam também insatisfações legítimas com a igreja oficial. Lembrando que a gente está tratando aqui do período da Reforma Protestante. Havia uma insatisfação com tudo aquilo que acontecia, e uma das principais insatisfações era a questão que eu falei, da palavra. As pessoas não podiam por si só estudar a palavra, não podiam por si só ler a palavra. Então, essa insatisfação com a igreja oficial, que na época era católica, e o desejo de uma espiritualidade mais profunda, também trouxe à tona estes movimentos. E essa história, gente, antecede ao movimento carismático. Tudo isso veio construindo uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento e, principalmente, uma linha de atitude que gerou o movimento carismático. Então, no nosso segundo ponto, nós vamos estudar propriamente o movimento carismático, né? Os primórdios do movimento carismático, quando tudo surgiu. O ano é 1900. E um pregador metodista, muito influenciado pelo movimento de santidade, ele se chamava Charles Fox, e ele criou um instituto bíblico na cidade de Topeka, estado do Kansas, lá na região central dos Estados Unidos, uma cidade muito pequena na época, bem desconhecidinha, que começou a ficar bem conhecida por causa desse pastor, deste
dessa pessoa chamada Charles Fox. Este pastor, ele viveu muito pouco, ele nasceu em 1873, ele morreu em 1929, ele não viveu muitos anos, mas ele passou 10 anos da vida dele ensinando a glossolalia. O que é isso? Falar em línguas desconhecidas e estrangeiras. Ele passou 10 anos da vida dele martelando e ensinando e espalhando a questão da glossolalia. Palavra essa que eu não consigo nem pronunciar direito, mas é isso daí. E todo esse entusiasmo com relação às línguas desconhecidas e estrangeiras trouxe para esse pastor muita visibilidade, muitos seguidores, porque, como a gente vem falando, era algo espetacular. Aos olhos humanos, algo muito chamativo, muito interessante. Se a gente cair, né, em algumas conversas, é algo que enche os olhos, principalmente se você tomar por base alguns aspectos da própria vida, do próprio sentimento do homem, né? Às vezes uma questão de tristeza, às vezes pessoas passando por necessidade, às vezes pessoas passando por dificuldades emocionais e se depara com uma pessoa que é extremamente espetacular aos olhos humanos, falando línguas enviadas direto do Espírito Santo, que só os anjos falam. Olha como é espetacular aos olhos humanos e do ponto de vista da carência do coração. Então, ele passou 10 anos divulgando tudo isso, mas só divulgar uma língua estranha, vocês acham que teria feito tanta diferença na vida das pessoas? Tudo isso tem que estar muito bem embasado, tem que estar muito bem fundamentado, ou tem que estar muito bem explicado à luz da explicação que cada um quer dar. E a explicação que Charles Fox deu para tudo isso é que todo batismo do Espírito Santo deveria ser acompanhado das línguas estranhas. E aí ele tem uma base muito forte para poder expandir todo o seu pensamento. Se você é batizado pelo Espírito Santo, você fala em línguas. Se você não fala em línguas, você não é batizado pelo Espírito Santo. E isso fundamenta demais a repercussão do porquê precisa falar em línguas, do porquê o dom de línguas é tão necessário para aqueles que são convertidos. Porque a conversão do Espírito Santo, ela só é e só existe se você falar em línguas. É isso que fideliza, é isso que vai provar que você é batizado pelo Espírito Santo. E quando ele insere esse discurso, né, e quando ele insere esse tema no seu discurso, ele começa a ganhar muita força. E os 10 anos de divulgação dele das línguas estranhas finalmente dá o resultado que ele queria, quando ele consegue ter muitas pessoas seguindo, ele consegue ter muitos discípulos e muitas pessoas acreditando em tudo aquilo que ele falava. Por algum tempo, ele chegou a acreditar que os crentes receberiam conhecimento sobrenatural de línguas terrenas, para que pudessem rapidamente evangelizar o mundo antes da volta de Cristo. Então ele começou o seu discurso falando que o conhecimento das línguas estrangeiras, né, será dado a vocês, porque nós precisamos rapidamente evangelizar o mundo, porque Jesus está voltando. Mas logo depois, em pouco tempo, ele começou a tratar não só das línguas terrenas, mas também das manifestações das línguas dos anjos. E as línguas em anos anteriores, nos Estados Unidos, em outros períodos do cristianismo, sempre foram tratadas de forma como línguas a serem interpretadas. Como a gente estudou um pouquinho sobre a questão de línguas, como já teve pregação no culto à noite falando, né, sobre esse dom. E ele iniciou tratando dessa forma, como era uma forma comum, como era uma forma que as pessoas já conheciam, que se tratava o dom de línguas.
E ele começou falando dessa teologia, de que era assim, que primeiro vocês iriam falar em línguas, com evidências de que vocês estariam pregando e evangelizando, porque Cristo está voltando, mas ele começou a dar um passo a mais, e foi quando ele inseriu a questão da evidência do batismo do Espírito Santo. E na evidência do batismo do Espírito Santo, ele introduz a questão das línguas desconhecidas, as línguas dos anjos e outro tipo de nomes que essas línguas ganham. E essa foi a característica e a marca do movimento pentecostal. Em 31 de dezembro de 1900, um outro teólogo chamado Parham e os seus discípulos realizaram uma vigília em um instituto bíblico para aguardar a chegada do novo século. Todos esses discípulos de Charles Fox. Nessa vigília, eles tinham certeza de que um novo século chegaria, uma nova era chegaria, e que eles precisavam, num momento muito curto, pregar o evangelho a toda a humanidade, porque Cristo estava voltando e era imediato. Lembra que eu falei lá dos montanistas? O que ele falou? Que Cristo estava chegando, ia ser curto, porque era ele mesmo que ia avisar, então não ia passar de 100 anos, né? Ainda mais naquela época, ninguém vivia até 100 anos. E que através dele, eles iriam saber a hora e que eles precisavam correr para evangelizar. No século 170. A gente pega aqui, em 1900, a mesma estratégia por parte de um líder. Vamos evangelizar, porque Cristo está voltando, é agora, e a forma com a qual nós vamos conseguir evangelizar é que, quando formos batizados pelo Espírito Santo, falaremos em línguas e sairemos evangelizando, e tem que ser rápido, e tem que ser urgente, porque um novo século começou. Nessa mesma vigília, uma mulher chamada Agnes, que tinha 30 anos, pediu que lhe impusessem as mãos, e ela recebeu o Espírito Santo, vamos colocar entre aspas, a fim de ser uma missionária no exterior, e saiu falando todo tipo de língua estranha. Todos aqueles que estavam na vigília saíram impactados com aquele fenômeno, e essas línguas começaram a ser mais e mais e mais divulgadas e difundidas, e ela criou uma escola junto de Parham para tratar só sobre a questão dos dons de línguas. Nos anos seguintes, eles deram continuidade a esse trabalho, e aí já estava espalhado nos Estados Unidos, no Canadá, e atraindo milhares de seguidores lá do outro lado do oceano, na África. E eles estavam conseguindo bastante envolvimento e engajamento de certas comunidades, e eles conseguiram chegar aonde eles mais queriam, que era na Grã-Bretanha. Então eles conseguiram chegar lá, conseguiram espalhar esse movimento, e o país de Gales teve uma crescente enorme do movimento pentecostal, e essa crescente, né, do movimento pentecostal, dos dons de línguas, dos dons de profecias, acabou denominando para aquele país, para aquela nação, o grande avivamento do país de Gales. O movimento ganhou até um nome, chamado o Grande Avivamento do país de Gales, ali mais ou menos em 1900 a 1910. E o avivamento de Gales despertou muitos desejos e muitos episódios semelhantes ao que estava acontecendo nos Estados Unidos, e tudo ocorreu exatamente no mesmo formato, multiplicando reuniões de oração e fala de línguas estranhas, multiplicando reuniões de profecias, multiplicando a conduta de terem reuniões com dons miraculosos, espetaculares, e situações como essas acontecendo. Presbítero Rafa. Eu pulei ele na hora do estudo. Gente, assim, eu só acho, eu mesmo, eu quis, não estou falando em nome da Igreja Presbiteriana, mas eu só acho que tudo isso nos parece muito estranho, mas a gente tem que levar em consideração que nós estamos olhando deste prisma,
de quem estuda a fé reformada, de quem tem instrução e tudo mais. Nós temos sempre que lembrar e sermos sensíveis à questão de quem está inserido nesse meio, porque é muito estranho, é meio bizarro. Por exemplo, o presbítero Rafael falou, não faz sentido nenhum esse tipo de línguas, mas não faz sentido nenhum quando a gente olha também do lado de fora. Quando você está envolvido numa comunidade dessa, você cresceu escutando seu avô, sua avó, sua mãe, o seu pai, todo mundo falando aquele negócio na sua... Parece não, é natural para as pessoas. E em um certo momento você vai simplesmente repetir algo que você vem escutando há muito tempo. Então, a gente está tratando e estudando, gente, de forma a olhar e observar tudo o que aconteceu, mas a gente também não pode... a gente tem que tomar cuidado para sermos sensíveis com relação à grande discussão que é por que tudo isso acontece? Por que essas pessoas estão inseridas nisso? Qual é a carência por detrás? Porque todos nós somos carentes de alguma forma, temos nossas necessidades. Você precisa ser aceito numa comunidade que você cresceu nela, as línguas estranhas e as línguas dos anjos vão ser uma realidade na sua vida. Você precisa provar que você foi batizado pelo Espírito Santo, como é pregado nessas igrejas, você precisa falar em línguas. Então a gente também tem que ter muito cuidado na hora da gente separar o que é o nosso estudo para como que a gente lida com essas pessoas, porque a gente tem que entender também o lado delas e o que elas estão passando, até mesmo para que a gente possa, é meio estranho usar essa palavra nesse contexto, mas eu vou usar assim, até mesmo para que a gente possa evangelizar. Muitas vezes a gente acaba tendo que evangelizar até outros cristãos, porque eles estão envolvidos em comunidades e em práticas, entre aspas, cristãs, que não são práticas condizentes com a palavra de Deus. Então a gente tem que ter muita sensibilidade com relação a esses assuntos, porque é complicado. Para a gente falar, isso aí não faz sentido, graças a Deus a gente consegue falar isso, porque a gente está tendo a oportunidade de aprender da palavra de Deus e estudar. Mas, gente, eu conheço pessoas que vieram dessas igrejas, inclusive um grupo muito grande que está lá na segunda de Samambaia, que eles foram 25 que foram expulsos de uma igreja de uma vez. Assim, o pastor falou, a partir de domingo que vem eu não quero vocês aqui não. Leva esse livro do Nicodemos aí com vocês e sai fora daqui. Foi desse jeito que eles foram expulsos da igreja. Essas pessoas, por vezes, elas estão numa situação em que elas não têm nem contato com o aprendizado, elas não têm nem contato com o que realmente é real, elas não têm contato com a Bíblia. Elas estão ali 100% dependentes da revelação espetacular do pregador que prega a elas. Eles sequer abrem a Bíblia muitas vezes, e quando abrem é um versículo fora de contexto para ser usado de pretexto para se falar o que quiser. Então, é muito importante que a gente estude, né, a parte histórica mesmo relacionada aos dons e a distorção dos dons, principalmente os espetaculares e miraculosos, para que a gente possa até ajudar e entender essas pessoas, né? Porque, gente, é de dar dó. É de dar dó. Se você olhar de fora e você conversar com pessoas que vieram dessas igrejas, é de dar dó, sabe? Não estou dizendo que eu estou com dó da situação, mas assim, foram anos perdidos, sabe? Tipo 2, 3, 15, 20 anos, uma pessoa que cresceu na igreja dessa, e quando eles finalmente entendem que aquilo é errado, eles falam, meu Deus, eu fiquei 20 anos tentando falar a língua dos anjos, que nem existe, não serve para nada, e quanto eu poderia estar lendo a palavra de Deus e aprendendo mais de Deus, presbítero Rafael? Quando eu falei sobre todas essas questões, a gente ter um olhar amoroso mesmo, missionário para com essas pessoas, é justamente porque a base delas tudo isso é uma nova profecia. Então, como que eles iriam fundamentar? Na palavra de Deus não tem nada escrito, então eu tenho que dizer que tem coisa nova sendo revelada. Então, lá no começo da aula, eu falei sobre isso justamente porque isso é a base desses movimentos. Algo novo está sendo revelado. Porque se eles pegarem e abrirem a palavra de Deus, eles não vão conseguir comprovar o que eles estão falando. E aí tem que se falar que novas profecias estão existindo. Thalita? A musiquinha no teclado bate forte. Vai lá no coração. Mas você cresceu também no meio, foi o que eu falei, gente. As coisas elas vão se tornando comuns. Como que o Brasil fala uma língua, o português, e cada região tem um sotaque, uma gíria, uma expressão? Porque você cresceu.
Você cresceu numa fazenda escutando o pessoal puxar no R, como foi o meu caso, que meu pai era missionário em cidade interior. Você está ali puxando o R. Então, eu acho que muitas das coisas é natural, porque você naturalmente cresceu naquele lugar. E aí se torna natural. Letícia, tia Keila, vou precisar de outra aula. Sim, total. A estrutura, né? A cultura de uma igreja. Porque você cresceu nela. Gente, tá meio assim, mas assim, é porque hoje estamos nesse tema. A gente não está dizendo que a igreja reformada e a nossa igreja não tem outros tipos de problema. Hoje nós estamos tratando o problema igrejas carismáticas pentecostais. Então a gente está apontando e levantando todos os problemas relacionados a essa igreja. Não significa que, é óbvio que a nossa igreja também temos lá os nossos problemas, né? Porque somos homens, né? A igreja é um grande hospital, gente. São para os feridos e machucados. Mas são problemas complicados e realmente você acaba tendo dificuldade. Tia Keila. É tudo uma questão de abordagem. Por isso, gente, que eu falei, gente, vamos entender também. A gente, como estudo, a gente tem que entender o lado do por que isso acontece com eles, o que eles estão vivendo, por que eles vivem nessa situação. Até mesmo para a gente tratar em amor. Gente, todos esses movimentos, agora eu estou meio sem saber o que fazer, porque as crianças acabaram de chegar. Vamos lá. E semana que vem eu estou viajando para casa do meu pai. Todos esses movimentos receberam diferentes nomes, né? Fé apostólica, movimento pentecostal, ou um nome muito forte, muito difundido na época, chamado chuva tardia. Todos apontavam para características marcantes de uma nova cosmovisão, como a gente tem falado, é uma nova profecia, e por isso foi tão forte. E uma das ideias centrais era que o que se denominava restauracionismo, isso é, o desejo de voltar aos dias iniciais do cristianismo, os primeiros tempos, lá na igreja primitiva, lá na época do Pentecostes, idealizando uma época de maior fervor e de maior plenitude cristã. Então a ideia era conseguir voltar, né, ao que a igreja primitiva viveu ali na época onde os dons espetaculares eram muito fortes e muito comuns. E associado a tudo isso vinha a nova linguagem que dava ênfase ao poder do Espírito. E esse poder do Espírito, ele era manifesto, né, entre os apóstolos através de sinais e maravilhas, e consequentemente esses novos profetas, né, porque se eles estão trazendo uma nova profecia, são novos profetas, eles traziam em si essa questão de terem um novo poder, um poder do Espírito, e a linguagem passou a ser uma distinção importante entre os dois movimentos. Enquanto a tradição dava maior destaque à santidade ou à santificação e ao estudo da palavra, o movimento pentecostal passou a privilegiar o conceito de poder. A gente ia estudar um pouquinho sobre a chamada chuva tardia. Por quê? Porque a chuva tardia foi justamente, teve a chuva, as primeiras chuvas, né, de manifestações de poder ali no Pentecostes, e aí meio que teve um período de estiagem de apenas 2000 anos, e em 1900, né, a chuvinha veio e caiu de novo. E aí essas novas manifestações vieram a acontecer. Então as primeiras chuvas lá no Pentecostes, lá na época do Novo Testamento, e agora nós tivemos as últimas chuvas. Em 1900 começaram as últimas chuvas, e o pentecostalismo moderno trata deste derramamento especial do Espírito Santo e dessa restauração dos dons espetaculares como as chuvas tardias, e essas chuvas tardias já são as últimas chuvas. Daqui para frente já é a volta do Espírito, a volta de Jesus Cristo, e o Espírito Santo está revelando a esses líderes que são poderosos no Espírito Santo, segundo eles, que o Espírito, que Jesus Cristo está voltando, e por isso é denominado chuvas tardias, o movimento pentecostal.
Pastor, então nós vamos fazer o seguinte, vocês aprenderam sobre os primórdios do pentecostalismo. O meu próximo slide é um resuminho do que a gente estudou até aqui, ó que maravilha. Aí a gente para por aqui, semana que vem o pastor continua. Em resumo, o pentecostalismo foi entendido pelos seus primeiros simpatizantes como o derramamento final do Espírito de Deus, que iria preparar a igreja para o derradeiro esforço pela evangelização do mundo antes da volta do Senhor. Nós vamos parar por aqui, porque nós iremos observar na semana que vem todas as controvérsias. Já não foi o bastante hoje, né? Vamos aprender um pouquinho mais das controvérsias. E aí, já que você vai fazer semana que vem, pastor, eu só fiz um tópicozinho sobre este assunto que eu vou falar agora, e aí se você quiser então dar uma complementada, eu cortei um pouco da parte histórica dele. Nós vamos falar onde entram as mulheres como liderança, polêmica, temos por aqui também, hoje já foi o suficiente, mas semana que vem tem mais. Vocês vão estudar um pouquinho sobre a Maria Wood, e vocês vão estudar um pouquinho sobre a Amy, e nós vamos entender um pouquinho sobre as conclusões do movimento carismático, porque não pode jogar a criança fora junto da placenta. A gente tem que aprender tudo. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre o que foi positivo para a igreja com relação ao que eles fazem, aos trabalhos e tudo mais, o que é muito complicado, e a gente vai ver na aula que vem sobre conclusões do movimento carismático pentecostal. Beleza? Gente, só para deixar bem claro e bem firme, não é um estudo para a gente ficar atacando pedra da igreja pentecostal, não é isso. Nós estamos levantando os aspectos de como os dons são utilizados por essas igrejas, pelo movimento carismático. Tá bom? A gente teve uma série de aulas sobre o panorama da Bíblia, onde a gente tratou vários pontos complicados, né, da nação de Israel. A gente teve um estudo sobre aspectos culturais, em que a gente viu vários problemas também, principalmente nossos na igreja, relacionados à comunicação, a telefone. Nós agora estamos vendo alguns problemas relacionados às igrejas pentecostais, tá bom, gente? Não é um estudo para ficar chinelando ninguém, não. É só para a gente entender como que esse movimento funciona, tá bom? Vamos colocar de pé, vamos cantar, vamos orar e cantar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que temos de aprender mais de Ti. Obrigado pela oportunidade que temos de aprender também da história, dos locais, ó Pai, onde caminhamos e desviamos da Tua palavra como igreja, e que o Senhor esteja nos abençoando, nos conduzindo de volta ao caminho, nos conduzindo, ó Pai, de volta ao estudo genuíno da Tua palavra, nos iluminando, ó Pai, com o Teu conhecimento, para assim lermos e interpretarmos da forma mais correta possível a palavra de Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem realizado na nossa igreja. Obrigado, ó Pai, por todos os irmãos que estão se achegando à nossa pequena comunidade, Igreja Presbiteriana Herança. Obrigado, ó Pai, pelas experiências que eles têm trazido até nós, pelo conhecimento que eles têm nos dado sobre como outras igrejas, comunidades têm tratado e estudado a Tua palavra. E isso, ó Pai, nos fortalece no estudo da Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.